Esta planta alimenta solo, animais e pessoas. Você já parou para pensar em uma planta que ajuda todo mundo ao seu redor? Uma que não serve só para enfeitar o jardim, mas que também alimenta a terra, os bichos e até as pessoas. Pois é, essa planta existe e está mais perto do que você imagina. Ela é como uma super-heroína da natureza, trabalha sem parar, dá comida para vários seres vivos e ainda deixa o solo mais forte. O melhor de tudo? Você provavelmente já viu uma dessas por aí, talvez até tenha uma no quintal ou na horta da sua casa. Vamos falar da mandioca, da bananeira, do milho e de outras plantas assim, que fazem muito mais do que crescer e dar frutos. Elas são como uma família grande, onde cada um ajuda o outro. A planta alimenta o solo, os bichos comem suas folhas ou frutos, e nós, humanos, usamos o que ela produz para fazer comida. É um ciclo que não para, e o mais legal é que tudo isso acontece de um jeito simples, sem precisar de muita coisa além de sol, água e um pouco de cuidado. Uma planta que alimenta o solo. Toda planta precisa de terra boa para crescer, certo? Mas algumas vão além, elas melhoram o solo enquanto vivem. É como se, em vez de só tirar nutrientes da terra, elas também devolvessem um pouco do que pegaram. Isso acontece de várias formas. As raízes deixam a terra mais fofa. Sabe quando você cava um buraco e a terra está dura, difícil de mexer? As raízes de algumas plantas, como a mandioca ou o feijão guandu, crescem fundo e quebram essa crosta. Isso faz com que a água e o ar entrem mais fácil no solo, ajudando outras plantas a crescerem depois. Folhas que viram adubo. Quando as folhas caem no chão, elas se decompõem e viram comida para a terra. A bananeira é ótima nisso. Suas folhas grandes e pesadas caem, se misturam com a terra e liberam nutrientes. É como se a planta estivesse dizendo: pode usar o que sobrou de mim para crescer mais forte. Plantas que prendem nutrientes no solo. Algumas plantas, como o feijão de porco ou a crotalária, têm uma habilidade especial. Elas conseguem pegar nitrogênio do ar, um nutriente importante para as plantas, e guardá-lo nas raízes. Quando elas morrem ou são cortadas, esse nitrogênio fica na terra, como um presente para as plantas que vierem depois. É como se elas deixassem um pote de vitaminas enterrado para as próximas mudas. Exemplo do dia a dia. Imagine que você tem um canteiro no quintal. Se plantar feijão ou ervilha nele, depois que colher, a terra vai estar mais rica do que antes. Isso porque essas plantas deixam nutrientes que outras, como alface ou tomate, vão usar depois. É como se você estivesse preparando um jantar e, sem querer, deixasse a cozinha mais limpa e organizada para o próximo cozinheiro. 2. A planta que alimenta os animais. Enquanto a planta está viva, ela também serve de comida para vários bichos. Alguns comem suas folhas, outros seus frutos, e tem até aqueles que usam seu tronco ou raízes. É como se a planta fosse um buffet a céu aberto, onde cada animal escolhe o que mais gosta. Folhas para insetos e animais pequenos, borboletas, besouros e até formigas adoram as folhas de algumas plantas. A abóbora, por exemplo, tem folhas grandes e macias que servem de comida para lagartas, que depois viram borboletas. Já a mandioca tem folhas que, depois de cozidas, viram comida para galinhas ou porcos. É como se a planta dissesse: pode comer, eu tenho de sobra. Frutos para pássaros e mamíferos. Quem nunca viu um passarinho bicando uma banana madura ou um morcego comendo manga? Frutos como os da goiabeira ou do coqueiro são verdadeiros banquetes para animais. Até o milho, quando está maduro, atrai pássaros e roedores. É como se a planta fizesse um convite: venham, aqui tem comida fresquinha. Raízes e caules para bichos maiores. Alguns animais, como os porcos, adoram cavar para comer raízes de batata doce ou mandioca. Já o bambu serve de comida para pandas e até para alguns insetos. É como se a planta fosse um supermercado subterrâneo, onde cada bicho encontra o que precisa. Exemplo do dia a dia. Se você tem uma mangueira no quintal, já deve ter visto passarinhos, morcegos ou até esquilos comendo suas mangas. Enquanto eles se alimentam, a planta também se beneficia, porque os animais espalham suas sementes por aí, ajudando a mangueira a ter filhos em outros lugares. É uma troca justa. A planta dá comida, e os animais ajudam ela a se espalhar. 3. A planta que alimenta as pessoas. Por último, mas não menos importante, essas plantas também nos alimentam.
E não é só uma parte delas. Não, às vezes, usamos as folhas, os frutos, as raízes, os caules e até as flores. É como se a planta fosse um prato completo, onde cada pedaço tem um sabor e uma utilidade diferente. Raízes que viram comida. A mandioca é um ótimo exemplo. De suas raízes, fazemos farinha, tapioca, beiju e até pão. Já a batata doce pode ser assada, cozida ou frita. É como se a planta guardasse sua energia embaixo da terra, esperando que a gente a descubra. Frutos que são deliciosos. Quem não gosta de uma banana madura, de uma manga suculenta ou de um abacate cremoso? Esses frutos são ricos em vitaminas e dão energia para o nosso corpo. Até o milho, que muita gente come cozido ou em forma de pipoca, é uma fonte importante de alimento. Folhas que viram salada ou remédio. As folhas da mandioca, depois de cozidas, viram um prato chamado maniçoba, muito comum no norte do Brasil. Já as folhas da bananeira, quando novas, podem ser usadas para embrulhar alimentos, como no caso do barco de banana da terra. E tem até plantas, como a hortelã ou a capuchinha, cujas folhas são usadas para fazer chás ou temperar comidas. Sementes que viram óleo ou farinha. O milho e o girassol têm sementes que podem ser transformadas em óleo. Já a soja é usada para fazer leite, tofu e até carne vegetal. É como se a planta nos desse várias opções de comida, só esperando que a gente escolha como preparar. Exemplo do dia a dia: quando você come um pão de queijo, está comendo farinha de mandioca. Quando faz um cuscuz, está usando milho. E quando prepara uma salada de folhas, pode estar usando partes de plantas que também alimentam o solo e os animais. É como se a natureza tivesse pensado em tudo. Uma única planta serve para várias coisas, sem desperdiçar nada. Resumo: uma planta para todos. No fim das contas, essas plantas são como amigas da natureza. Elas não trabalham só para si mesmas, mas para todo mundo ao redor. Alimentam o solo, deixam a terra mais fértil, com mais nutrientes e mais fácil de plantar. 2. Alimentam os animais, dão comida para insetos, pássaros, mamíferos e até peixes, quando suas folhas ou frutos caem na água. 3. Alimentam as pessoas, fornecem raízes, frutos, folhas e sementes que usamos no dia a dia. E o mais incrível é que tudo isso acontece naturalmente, sem precisar de máquinas ou produtos caros. Basta plantar, cuidar um pouco e deixar a natureza fazer o resto. É como se a planta fosse uma professora, ensinando que, quando todos trabalham juntos, todo mundo sai ganhando. Então, da próxima vez que você ver uma bananeira, uma mandioca ou um pé de milho, lembre-se, aquela planta não está ali só para enfeitar. Ela é uma pequena fábrica de vida, alimentando o solo, os bichos e as pessoas, tudo ao mesmo tempo. E o melhor? Você pode fazer parte desse ciclo também, plantando uma mudinha no quintal ou até em um vaso. Afinal, a natureza sempre tem espaço para mais um ajudante. E não são só as plantas grandes que fazem esse trabalho. Até aquelas que parecem simples, como o feijão ou a abóbora, são verdadeiras heroínas do dia a dia. O feijão, por exemplo, além de encher nosso prato de nutrientes, também ajuda o solo. Suas raízes têm uns pontinhos especiais que guardam um tipo de comida para bactérias do chão. Em troca, essas bactérias transformam o ar em alimento para a planta, como se fosse um acordo de vizinhos: eu te ajudo, você me ajuda. Já a abóbora, com suas folhas largas, cobre o solo como um cobertor, protegendo a terra do sol forte e evitando que a água evapore rápido demais. E quando ela dá aqueles frutos pesados, é festa para as galinhas, os pássaros e até para nós, que podemos fazer um doce ou uma sopa. Até as ervas daninhas, que muita gente arranca sem pensar, têm seu papel. O dente de leão, por exemplo, é um banquete para as abelhas quando floresce, e suas raízes soltam nutrientes no solo que outras plantas aproveitam. É como se a natureza não deixasse nada sobrar, tudo tem uma função, mesmo que a gente não perceba na hora. E sabe o que é mais legal? Você não precisa ter uma fazenda para fazer parte dessa história. Uma horta em casa, mesmo pequena, já é um começo. Se você plantar uma alface, por exemplo, as minhocas vão gostar de se esconder na terra úmida, e as borboletas podem aparecer para visitar as flores. Se deixar algumas folhas caírem, elas viram adubo natural.
E quando você colher a alface para comer, estará fechando o ciclo, a terra te deu, e você devolve um pouco para ela, seja cuidando do solo ou até mesmo jogando as sobras na compostagem. Até mesmo as plantas que crescem sem querer, como o capim ou a mamona, podem ser úteis. O capim serve de comida para vacas e cavalos, e a mamona, mesmo sendo tóxica para nós, atrai insetos que ajudam a polinizar outras plantas. Nada é desperdiçado. O segredo é observar. Quando a gente para olhar, percebe que cada folha, cada flor e cada raiz tem uma história para contar. E o mais bonito é que todas essas histórias se conectam, como um grande quebra-cabeça onde cada peça é importante. Então, da próxima vez que você vir uma planta crescendo no quintal, na calçada ou até no meio do asfalto, lembre-se, ela está trabalhando. E se você der uma chance, ela pode trabalhar para você também. Basta dar um pouco de atenção, um pouco de água e deixar a natureza mostrar como ela é generosa. Afinal, plantar é mais do que colocar uma semente na terra, é fazer parte de um time que não para de dar e receber. E essa troca não acontece só com as plantas grandes ou famosas. Até aquelas que muita gente chama de mato ou erva daninha têm seu valor. O dente de leão, por exemplo, que brota em qualquer cantinho de terra, é um banquete para as abelhas no início da primavera, quando poucas flores estão abertas. Suas folhas podem ser usadas em saladas, e suas raízes, torradas, viram um chá que ajuda na digestão. Mesmo que alguém arranque todas as flores amarelas do jardim, as raízes continuam lá, segurando a terra e evitando que ela seja levada pela chuva. Outro exemplo é a ortiga, que muita gente evita por causa daquela ardência chata. Mas sabia que ela é cheia de nutrientes? Cozida, vira um alimento gostoso e saudável, parecido com espinafre. E para os passarinhos, suas sementes são um petisco delicioso. Até as lagartas adoram suas folhas, e depois se transformam em borboletas que vão polinizar outras plantas. Ou seja, o que para nós é um incômodo, para a natureza é um presente. Até as plantas que crescem em lugares inesperados, como rachaduras de muro ou no meio do concreto, têm uma função. Elas abrandam o calor das cidades, dão sombra para formigas e besouros, e suas raízes ajudam a quebrar o asfalto aos poucos, deixando a terra respirar. É como se a natureza estivesse sempre tentando consertar o que a gente bagunça, só que de um jeito paciente, sem pressa. E não é só na alimentação que as plantas ajudam. Muitas delas têm propriedades medicinais que as pessoas usam há séculos. A camomila, por exemplo, acalma o estômago e ajuda a dormir. O boldo, que cresce fácil em vasos, é um remédio natural para quem comeu demais. Até o alho, que a gente usa na cozinha, é um antibiótico natural, capaz de combater bactérias ruins no nosso corpo. A diferença é que, ao contrário dos remédios de farmácia, essas plantas não vêm com uma lista de efeitos colaterais assustadores. Elas são gentis, como uma avó que sempre tem um chá quentinho para oferecer. Mas o mais legal é que a gente não precisa ser especialista para aproveitar tudo isso. Basta começar pequeno, plantar uma sementinha de girassol no vaso da janela e ver como ela atrai abelhas e alegra o dia. Ou deixar um pedacinho do quintal sem capinar, só para ver quais plantas aparecem e quem vem visitá-las. Até um pé de manjericão na cozinha já faz diferença, porque além de temperar a comida, ele afasta mosquitos e deixa o ar mais cheiroso. A natureza não pede muito em troca. Ela só precisa de espaço, um pouco de água e respeito. E quando a gente dá isso, ela retribui de um jeito que nem sempre dá para medir. Pode ser na forma de uma fruta doce, de um passarinho cantando no galho, ou até mesmo na sensação boa de saber que estamos fazendo parte de algo maior. Porque, no fim das contas, plantar não é só sobre colher. É sobre aprender a olhar o mundo com mais calma, entender que tudo está conectado e perceber que, mesmo sem querer, a gente já faz parte desse time. Basta abrir os olhos e deixar a natureza mostrar o caminho. E não precisa ser um grande jardim ou uma horta enorme para sentir essa conexão. Às vezes, é só um vaso na janela com um pé de alecrim ou uma trepadeira crescendo no muro. Essas plantinhas pequenas já são suficientes para atrair abelhas, borboletas e até joaninhas, que ajudam a manter tudo em equilíbrio. Imagine só, você planta um pouco de coentro no quintal, e sem querer está dando comida para uma lagarta que,
depois, vai se transformar em uma borboleta linda. Ou então, aquele pé de mamão que nasceu sozinho vira um banquete para passarinhos, e mais tarde, para você também. Até as plantas que muita gente chama de mato ou daninha têm seu valor. O dente de leão, por exemplo, é uma das primeiras flores a aparecer na primavera e serve de alimento para abelhas quando quase nada mais está florindo. A urtiga, que queima se a gente encosta, é cheia de nutrientes e pode ser usada em chás ou sopas. E a beldroega, que cresce fácil em qualquer cantinho, é uma verdura deliciosa e cheia de vitaminas. A natureza não faz nada à toa. O que parece inútil para nós pode ser essencial para outro ser vivo. E não é só sobre o que a planta dá diretamente. Quando a gente cuida de um pedacinho de terra, está ajudando o solo a ficar mais forte, a água a ser melhor aproveitada e o ar a ficar mais limpo. As raízes das plantas seguram a terra, evitando que ela seja levada pela chuva. As folhas que caem viram adubo natural, alimentando minhocas e micro-organismos que deixam o solo saudável. Até as plantas que morrem viram comida para outras formas de vida. É como se cada semente que a gente planta fosse um pequeno ato de generosidade, que se espalha sem a gente nem perceber. E o mais legal é que isso não tem idade. Uma criança pode plantar um feijão no algodão e ver como ele cresce, aprendendo sobre paciência e cuidado. Um idoso pode regar um pé de hortelã e lembrar dos tempos em que sua avó fazia chá com as folhas frescas. Um jovem pode começar uma horta comunitária no bairro e ver como isso une as pessoas. Não importa quem você é ou onde mora, sempre dá para fazer parte desse ciclo. No fim, plantar é como conversar com a natureza. Às vezes, a gente fala, ou melhor, planta, e ela responde com flores, frutas ou um cheiro gostoso no ar. Outras vezes, a resposta vem de um jeito que a gente nem espera, um vizinho que se oferece para ajudar, uma receita nova que alguém ensina, ou até aquele momento de paz quando a gente para observar um beija-flor bebendo néctar de uma flor. A natureza não cobra entrada, não faz exigências complicadas e está sempre pronta para nos receber. Basta a gente dar o primeiro passo, ou melhor, plantar a primeira semente. E o mais legal é que esse primeiro passo não precisa ser grande. Não é preciso ter um quintal enorme ou um sítio para começar. Uma plantinha num vaso na janela já é um começo. Até mesmo um pé de manjericão na cozinha pode ser o início de algo maior. Imagine só, você colhe umas folhinhas para temperar um molho de tomate, e de repente percebe que aquela plantinha está atraindo abelhas para o seu espaço. Sem querer, você já está ajudando a natureza. Ou então, pense naquela árvore frutífera que alguém plantou na calçada. Pode ser um pé de jabuticaba, de goiaba ou até de pitanga. No começo, é só um galinho fraco, mas com o tempo ela cresce, dá sombra e enche de frutas. As crianças do bairro param para colher, os passarinhos fazem ninho nos galhos e os vizinhos se reúnem para conversar embaixo dela. Aquela árvore, que começou como um simples brotinho, virou um ponto de encontro, um lugar onde a vida acontece. E não é só com plantas grandes que isso acontece. Até as ervas daninhas, que muita gente arranca sem pensar, têm seu valor. Aquelas florzinhas amarelas que nascem no meio do mato? Elas alimentam abelhas e borboletas. O dente de leão, que muitos consideram praga, pode ser usado em saladas ou chás. A natureza é cheia de surpresas assim, o que parece sem importância muitas vezes é essencial para alguém, ou para algum bichinho. O mais bonito é que, quando a gente planta, a gente não está só colocando uma semente na terra. Está criando um lar para insetos, um banquete para pássaros, um remédio para quem precisa e, às vezes, até um novo jeito de viver. Quem planta uma árvore está dando um presente para o futuro, mesmo que não esteja aqui para ver. É como se cada semente fosse uma mensagem: eu cuidei disso para você. E não precisa ser perfeito. Às vezes, a planta não cresce como a gente queria, dá praga ou não dá frutos. Mas mesmo assim, ela ensina. Ensina a paciência, ensina a observar, ensina que nem tudo está sob nosso controle, e que isso não é ruim. A natureza não é uma máquina que obedece comandos. Ela é viva, imprevisível, e é justamente isso que a torna tão especial. Então, se você ainda não começou, não espere ter tudo planejado. Pegue uma semente, um galho,
um caroço de abacate ou até um pedaço de batata que brotou na despensa. Coloque na terra, regue e veja o que acontece. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas uma coisa é certa, você já estará fazendo parte de algo maior. E, no fim das contas, é isso que importa. Porque plantar não é só sobre colher. É sobre se conectar, aprender e perceber que, mesmo sem perceber, a gente já faz parte desse ciclo há muito tempo.